Denise, eu acho que o seu tá errado. O do Christian tá muito próximo. Não sei se foi por causa das decimais aí, Christian. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Um produto comercializado por 5.460,32. Desse produto, podemos descontar alguns impostos na ordem de 8,5. Qual será o preço sem impostos? Então, 8,5% desse valor é referente a impostos, certo? Tá certo, Christian. Agora a Arley também tá certo. Ah, tá. O Christian só tinha digitado errado, Christian? Tá. Então, 8,5% desse valor é referente a impostos. Então, eu tenho duas formas de fazer. Primeiro, calcular o 8,5 e depois deduzir desse valor. Ou eu posso fazer desse jeito aqui: 5.460,32 vezes o quê? Vezes, aí eu vou botar 1, que é o 100%, menos 0,085, que é referente ao 8,5%. Fazendo esse cálculo aqui, vai ficar 5.460,32 vezes 0,91,25, que vai dar 4.996,19. Foi? Quem fez direto, primeiro calculou o 8% da taxa, 8,5% de impostos, vai fazer 5.460,32 vezes 0,085. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o cálculo. 32 vezes 0,085, que dá 464,13 menos 5.460 de 0,32 e que vai dar, esse é o valor dos impostos. Só um minutinho, Júlia, dos impostos. Então, o preço sem impostos vai ser o quê? 5.460,32 menos 464,13, que vai ser 4.996, vírgula 19. Foi? Foi, Denise? Fala, Júlia. Professora, eu não entendi o 0,9125. 1 menos 0,085. Ah, sim, você subtraiu. Ah, sim, é porque... Ah, entendi. Agora entendi. Foi? Alguma dúvida, gente? Então, vamos para o próximo. O que vocês acharam aí no exemplo 12? Me falem aí. Não, esse eu não vou dar tempo não, Arthur. Eu deixei para fazer em casa. Quanto que foi? Quanto que deu? Me digam aí. Ninguém fez?
Christian, Denise, Arley. Quase isso, Denise. Não tá certo, não. Deixa eu confirmar aqui, porque deu muito próximo. Deixa eu só confirmar aqui o cálculo. Isso, Jéssica, isso, Rodrigo, tá certo. Então, vamos lá. Um comerciante vendeu uma certa mercadoria com desconto de 8% e recebeu o líquido de 2.448,13. Qual foi o preço de venda? Tá? Então, eu sei o seguinte, que o valor recebido é o quê? É o preço de venda menos 8%. Então, 100% menos 8%. Então, eu sei que esse valor aqui é referente a, se quiser fazer por regra de 3, 92% está para esse valor, assim como o X está para... Não, desculpa, perdão. Assim como 100 está para X. Então, 0,92%, eu vou fazer de outra forma sem ser a regra de 3, mas vai dar o mesmo resultado. 0,92 vezes X é igual a 2.448,13. X igual a 2.448,13 sobre 0,92. Isso vai ser igual a 2.661,01. Foi? Foi, Denise? Foi, é porque eu multipliquei o 2.448 por 1,08, mas não tem nada a ver, né? Não, você na verdade, você fez, quando você fez isso, quando você multiplicou por 1,08, você está dando um aumento de 8% sobre esse valor. E, na verdade, é o contrário. Esse valor tem um desconto de 8%. Entendeu? Você... Entendeu a diferença? Entendi. Foi, vamos para o último, que estava para casa. Um título foi liquidado por R$ 879,64 com abatimento de R$ 46,30. Determinar a taxa de abatimento. E aí, quanto que deu? Quanto vocês acharam? Sim, é exatamente isso, Jéssica. Então, um título foi liquidado por 879,64 com 46,30 de abatimento. Então, esse é o valor líquido e esse aqui é o abatimento. Então, como a Jéssica falou ali,
Para dar o 100%, que é o valor antes do abatimento, eu tenho que fazer o quê? 879,64 mais 46,30. Como eu quero saber quanto que for, qual a porcentagem do abatimento, eu quero descobrir X, e o meu abatimento foi 46,30. Foi, pessoal? Então, vai ficar, deixa eu fazer esse cálculo aqui. 879,64 mais 46,30 vai ser igual a 925,94. Então, 46,30 vezes 100, X vai ser igual a 46,30 vezes 100 sobre 900. Gente, que número que eu botei ali? 900. Que foi isso aqui? Eu botei duas vezes o. Deixa eu reescrever isso aqui que tá feio. 925,94. Eita. Dividido por 925,94. Então, isso aqui vai ser... por 94. Então, dá 5,00. Vou até botar aqui tudo que deu aqui na minha calculadora por cento, porque eu botei como porcentagem, tá? Então, a resposta aqui vai ser em porcento. Foi? Quem botou 505 estava errado. Professora, eu não entendi porque tem que somar. Por quê? Porque esse é o valor do final do título, mas ele teve um abatimento. Então, o valor total, o valor bruto, é essa soma. Porque o abatimento, eu tenho o valor bruto, aí eu faço um abatimento, e aí esse é o valor que eu pago. O final. Então, o valor que eu paguei é 879,64. O valor do abatimento foi 46,30. E o valor bruto, 925,94. Eu quero saber a taxa do abatimento. O abatimento é sempre feito o quê? No valor bruto. E não no valor que eu paguei. O valor que eu paguei, eu já fiz o abatimento. Por isso que eu tenho que achar primeiro qual é o valor bruto e calcular a porcentagem de 46,30 em relação a esse 925,94. Foi, Arthur? Foi até porque já é com abatimento, né? Esse 879. 800 é o que foi liquidado, é o valor final. Professora, mas pode deixar 5% ou tem que botar 5,000? Não, eu só botei aqui porque alguém falou no chat que era 5,05. Aí eu só mostrei para... Aqui poderia ter parado... Aqui eu sempre peço com 2 casas decimais, então podia parar aqui. Foi?
Professor, você pode botar aquela 12, por favor? Um segundo. Quer perguntar ou só quer printar? Printar. Tá. Foi, obrigado. Então, vamos lá para a última parte desse tópico 1. Depois a gente vai começar juros simples. Aqui a gente vai ver uma versão bem simplificada de números e índices, que vocês vão ver isso provavelmente em macroeconomia, quando vocês estiverem vendo a inflação, tá? Como é que a gente calcula o número índice ou a taxa de inflação? Tá? São duas coisas diferentes. Primeiro eu tenho o número índice e do número índice eu calculo a taxa de inflação. Primeiro passo lá, quando eu quero calcular o INPC, o IPCA, eu estabeleço uma cesta de bens e serviços. Tá? Então, eu tenho uma cesta de bens e serviços. O que lá o IBGE, a FGV fazem? Elas, todo mês, elas vão em alguns mercados, nos lugares, porque não é só sobre bens, né? Também sobre serviços, vão nos estabelecimentos, checam os preços, então a coleta de preço, e aí todo mês se calcula o custo dessa cesta. Tá? E todo índice de preço tem um ano base. Tá? O IPCA, agora eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano é 89, algo assim, 1989 é o ano, é o ano base. E no ano base, o índice de preço é sempre igual a 100. Tá? Eu vou mostrar isso direitinho para vocês quando a gente vai calculando o índice de preço. Tá? Então, vamos aqui para um exemplo. Acho que aqui é o próximo. Então, eu tenho aqui ano de 2011, ano de 2012, ano de 2010, ano de 2012 e ano de 2011. Minha cesta de bens só tem pizza e café com leite. É uma cesta bem simples. Obviamente, do IPCA, do INPC, do IGPM, a cesta é diferente. Tá? A aula, se Deus quiser, está sendo gravada. Se não der nenhum problema, está sendo gravado assim. Mas não está aparecendo para vocês porque eu estou gravando por um outro aplicativo que eu utilizo, um outro programa que eu utilizo para gravar as aulas do YouTube. Mas eu nunca gravei tanto tempo. Eu espero que dê tudo certo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma cesta com 4 pizzas e 10 café com leite. E eu coletei aqui o preço em 2010, o preço em 2011 e o preço em 2012. E o primeiro passo vai ser o quê? Calcular o custo de cada cesta. Não, calcular o custo da cesta em cada ano. Tá? Então, vamos lá. Em 2010, qual era vou até botar aqui, ó. Ano 2010, 2011 e 2012. Qual era o custo da minha cesta? Custo da cesta. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Minha cesta tem 4 pizzas. 4 vezes 10, que é o preço da pizza, mais 10 cafés com leite, 10 vezes 2, que é o preço do café com leite. Tá certo? Então, vai ficar 40 vezes 40 mais 20, não é isso? 60. Confere?
Calculem aí rapidinho o custo da cesta em 2011 e custo da cesta em 2012. Perfeito, 69 e 78. Então, já vou até colocar aqui em cima. Todo mundo conseguiu encontrar? Só que o IBGE não divulga nesse formato o custo da cesta. O IBGE divulga o quê? O número índice, né? Do IPCA, do INPC, do IGPM, que é da FGV. Então, como é que a gente calcula o número índice? Primeiro passo, eu tenho que olhar qual é o meu ano base. Então, está dizendo aqui, ó, ano base 2010. No ano base, vai ser sempre igual a 100 o número índice. Tá? Agora, como que eu calculo o número índice aqui e o número índice aqui? Vai ser por uma regra de 3. Como é que eu vou fazer isso? 60, né? 60, que é aqui do ano base, está para 100. Assim como 69 está para X. Foi? Fazendo esse cálculo, o que a gente vai encontrar? Deixa eu fazer aqui, não sei se eu tenho. Tem sim. Então, fazendo esse cálculo na calculadora, eu vou encontrar 115. Foi? Façam aí rapidinho para 2012. O 100 é fixo, sempre no ano índice, no ano base, desculpa, no ano base. Cento e 130, perfeito. Foi? Todo mundo conseguiu?
Alguém fala, Arley? Não, eu fiquei com dúvida porque eu pensei que no número índice de 2012 usava o 60 e o 100 também. Mas tem que ir Mas seguindo a pode tabela? não, pode fazer o 60 e o 100. Sim, vai dar o mesmo resultado. Não achou não o mesmo resultado? Ah, nossa, é porque eu calculei errado. Eu botei só 7.000, não 7.800. Hã? É porque eu tinha feito cruzado, né? E eu esqueci do 78, eu botei só 70. Ah, tá. Aí ficou 7.000, aí deu errado. Tá. Assim que também tá. Então tá. Tem que dar a mesma resposta. Quem fez também 69, 115 também vai dar a mesma resposta. Tá? Agora, então deixa eu. Já vou para outra tabela. Então, esse é o número índice, mas não é o que a gente costuma ler nos jornais. A gente já olha direto nos jornais o quê? A taxa de inflação esse mês, a taxa de inflação anual. A gente já recebe o valor final e não o número índice nesse ano foi igual a 115. Você não vê desse jeito. Então, como é que a gente calcula a taxa de inflação a partir desse número índice? Deixa eu botar aqui. 115, 130. Então, como é que eu vou achar a inflação de 2011? Se lembra que lá no início, na aula passada, eu falei o seguinte, a gente sempre, para calcular uma porcentagem, a gente sempre pode fazer o cálculo como valor final menos valor inicial sobre valor inicial. E é isso que a gente vai fazer aqui. Valor final, que é o índice de preço em 2011, 115, menos 100, dividido por valor inicial, que é 100. Então, isso aqui vai ser igual a 0,15, que está em proporção. Em porcentagem, vai ser 15%. Então, essa é a taxa de inflação em 2011. A taxa de inflação eu sempre faço referente ao ano anterior, tá? Aonde se perdeu, Júlia? Então, eu quero calcular a taxa de inflação em relação a 2011, que vai ser referente ao ano anterior. Então, eu vou utilizar valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Vai ficar 115, que é o índice de preço em 2011, valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Esse cálculo aqui dá 0,15, em porcentagem, 15%. Agora calculem aí para mim a taxa de inflação em 2012. Perfeito, Jéssica. Tem gente que tende a falar foi 15%, foi 15%, ó. 115 menos 130, 15%. Não. O que eu tenho que fazer? Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. E isso vai ser 0,1304, em porcentagem 13,04%. Foi? Mas, ô, professora, você poderia perguntar em relação ao ano base, né?
Poderia seria- ter falado o ano base, aí seria 30%. 30%, Eu isso. já ia escrever 30, achei que era em relação a Sim, 2010. seria 30%, Ah, tá. tá? Porque sempre eu estou fazendo de 2012 em relação. A taxa de inflação, se eu falo anual, é em relação ao ano anterior. Por isso que o valor inicial é o de 2011. Entendi. Tá? Não, é só porque eu sei que você já tinha entendido, é porque duas pessoas tinham falado ali no chat e eu estava repetindo, Arthur. Ah, tá, não tinha visto. Tá. Professora, mas isso é só se você falar que é em relação, é anual. Se você não falar isso, a gente pode entender A que... taxa de inflação em 2011 é anual. Senão eu falaria a taxa de inflação em janeiro de 2011, aí seria mensal. Era essa a sua dúvida? Não, era sobre relação ao 115 ou o 100. Tipo, você falou que o anual, então a gente tem que relacionar com o ano anterior. É isso? Sim. Aí eu acho que vale mais a lógica. A taxa de inflação, se eu estou falando taxa de inflação em 2011, eu estou fazendo uma taxa de inflação anual. Então, eu vou fazer em relação ao ano anterior. Se eu falar qual foi a taxa, que foi a pergunta do Arthur que ele me fez. Se eu falar, qual foi a taxa de inflação nos últimos 2 anos? Aí eu faria em relação a 2010. Era essa a Tá? dúvida mesmo. Tá? Mas taxa de inflação no ano X é a taxa de inflação anual e vai ser em relação ao ano anterior. Tá? Foi? Alguma dúvida? Desculpa, professora, volta no exercício de novo. Só para tirar uma foto, um segundo. Foi. Pronto, pode ir. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está uma tabelinha para vocês só dos índices de preços. Ah, tá. Aqui, ó, tem até. Ah, não, esse aqui é o início da série. Eu tinha falado 89, mas era o IGPM. O IBGE, o IPCA é 1979, o ano base. E aqui está mostrando que as cestas, as cestas são determinadas pela faixa de renda. Então, por exemplo, o IPCA, a cesta é construída para pessoas que recebem entre 1 e 40 salários mínimos. Aí, se você for olhar do IGPM, aí já é de 1 a 36 salários mínimos. E tem também a FIP, que faz o índice, um outro índice de preço, que é o IPC-FIP. Esse eu nem conheço muito. Os mais conhecidos, IPCA, que é da onde vem a taxa de inflação oficial, e o IGPM, que é um índice de preço muito importante, que vários reajustes são baseados no IGPM. Por exemplo, reajuste de aluguel é baseado no IGPM e não no IPCA. Tá? Então, os dois principais, IPCA e IGPM. Tá? Mas eu acredito que vocês vão ver tudo isso com mais detalhe lá no curso de macroeconomia, que, se eu não me engano, é o período que vem para vocês. Tá? Aqui tem exercícios para vocês fazerem em casa e tirar dúvida na monitoria. Tá? E agora a gente vai começar juros simples. Tá? Vou trocar aqui o slide. Vocês querem printar isso ou vocês baixam isso lá no AVA? Tem esses slides. Querem printar ou posso já? Eu baixo. Tá. Valeu. Vou mudar aqui. E mudei. Tá? Agora eu vou trocar o slide.
Então, vamos lá. Juros simples. Eu tenho que mudar aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui. Então, se eu tiver que escolher, para que a gente utiliza esse estudo juros simples, juros compostos na matemática financeira? Porque a unidade monetária, o valor hoje é sempre preferível à mesma unidade monetária amanhã. Então, para eu escolher, por exemplo, deixar um dinheiro no banco, na poupança, por alguns dias, eu tenho que ter o quê? Algum ganho sobre esse valor para retirar daqui a esses dias. Então, sempre para eu postergar o recebimento de um valor, eu tenho que ter como contrapartida um pagamento de juros. Quando eu tomo um dinheiro emprestado no banco de alguém, eu sempre tenho que ter o quê? Uma contrapartida. Porque a pessoa está me emprestando dinheiro hoje e ela vai ficar sem esse dinheiro durante todo esse período em que ela poderia estar fazendo outra coisa. E para ela ficar, entre aspas, satisfeita, no final do período, quando eu faço o pagamento do dinheiro emprestado, eu tenho que fazer o quê? Pagar o valor que eu tomei emprestado, mais, entre aspas, um bônus, que é o meu juros. Tá certo? Então, vamos a algumas definições aqui que a gente vai precisar, tanto quando a gente estiver trabalhando com juros simples, quanto quando a gente estiver trabalhando com juros compostos. Então, a primeira definição é capital inicial, que a gente chama de C0, ou valor presente. Aí depende do livro, depende do problema, pode estar apresentado dessa forma, capital inicial ou valor presente. Em alguns casos, principal é a mesma coisa, ou só capital como C. Tá? Significa a quantia hoje, tá? A quantia que eu tenho em mão, que eu vou aplicar no banco e vou receber lá na frente outro valor. Então, esse é meu capital inicial. O montante vai ser exatamente o valor, o quê? Futuro, o meu valor final, tá? Então, montante representado às vezes por M, aqui a gente vai apresentar montante por M ou por S, valor final por VF ou também valor futuro, que a gente utiliza bastante aqui também, valor futuro ou montante, que é representado por VF. Alguns livros utilizam capital final, que aí é considerado CT, que significa o capital inicial depois de T períodos, tá? Então, é o valor final. E o que é o montante? Montante vai ser o meu capital inicial mais o meu juro, tá? Mais o meu rendimento. Foi alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá para o próximo slide. Período. Alguns livros representam período por T, ou outros aqui a gente usa como N, tá? E vai ser número de meses que o dinheiro ficou aplicado, número de dias que o dinheiro ficou aplicado, número de anos que o dinheiro ficou aplicado ou que eu tomei emprestado, tá? Então,
período vai ser referente ao período de tempo que eu pratiquei ou a aplicação ou tomei o valor emprestado. Taxa de juros representada por I ou R, aqui a gente utiliza I, e vai ser a taxa de juros que a gente utiliza. Por exemplo, a minha taxa de juros foi de 15% ao mês. Aí o I vai ter o valor igual a 0,15, tá vendo? Taxa de juros de 15% ao mês. O I vai ser representado sempre em proporção, então 0,15. Então, vamos lá. Antes da gente chegar à fórmula final, vamos entender como que a gente calcula. Tá tudo no AVA, Jéssica. Já tá tudo lá. Então, deixa eu botar aqui. Suponha que eu aplique, tá? Então, meu capital inicial igual a 100. E a minha taxa de juros vou botar uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Como é que é? E a gente está trabalhando aqui, ó, com juros simples. Como é que a gente aplica juros simples? A gente aplica juros simples sempre sobre o capital inicial, que é diferente dos juros compostos, a gente vai ver. Os juros simples, eles não são muito utilizados na vida real, tá? Mas aqui serve como base para a gente aprender os juros simples e depois partir para os juros compostos. Então, vamos lá. Então, juros simples, eu sempre aplico juros no capital inicial. Então, vamos lá. Eu apliquei aqui o capital inicial de 100 a uma taxa de 10% ao mês. Ao final do primeiro mês, desculpa que eu botei a letra errada, qual vai ser o meu montante? Qual vai ser o meu valor final? R$110, que é o quê? 100 mais o quê? 100 vezes 0,10, tá certo? Esse aqui é o meu juro e esse aqui é o meu capital inicial. Foi? No final do segundo mês, capital inicial é o valor que eu apliquei, é o que eu tinha no início, ou que eu apliquei ou que eu tomei emprestado. Foi? E no final do segundo mês, o que vai acontecer? Lembra que eu falei dos juros simples. O meu juro é sempre aplicado sobre o meu capital inicial. Então, eu vou ter
Deixa eu fazer uma coisa melhor que vou botar aqui. Vou só repetir, eu acho que vai ficar mais fácil vocês enxergarem eu começar pelos juros. Então, vai ficar 100 vezes 0,10. Então, meu juros é igual a 10. Tá certo? Capital é C0, capital inicial. Qual vai ser o meu juros total no final do segundo mês? Juro total. Júlia, estava certo o que você falou, tá? Qual vai ser o meu juro no final? Não é vezes 0, é 0,20, mas eu vou fazer de uma outra forma. Eu, no primeiro mês, eu tô acumulando juros, né? No primeiro mês eu ganhei 10, mais o quê? O do segundo mês. Então, vai ser 20. Tá certo? Vou até reescrever aqui de outra maneira para quem conseguir enxergar. Esse aqui é do primeiro mês, mais o do segundo mês. Foi? Tá? Vou botar aqui primeiro mês. Né? Porque eu tô acumulando do primeiro mês mais o segundo mês. Foi, pessoal? Todo mundo comigo? O que vai acontecer? Vou chegar mais para cá, senão não vai dar espaço. No final do terceiro mês, qual vai ser meu juros total? Vai ser igual a 30. Aí eu vou repetir aqui: 100 vezes 0,10 mais 100 vezes 0,10 mais 100 vezes 0,10. Foi? Então, vai ser 30. Tá certo? E no final de N meses, o que vocês acham que vai ser? Para facilitar, deixa eu fazer aqui com outra cor as letrinhas para vocês, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Aqui eu fiz o quê? Capital inicial vezes I, que é a taxa de juros. Aqui, o que eu estou fazendo aqui no segundo mês? Capital inicial vezes I, mais capital inicial vezes I. Foi? Todo mundo vendo? No terceiro mês, o que vai ficar? Capital inicial vezes I, mais capital inicial vezes I, mais capital inicial vezes I. Foi? E o que vai acontecer no enésimo mês? Qual vai ser o meu juros total? Isso mesmo, Maria Eduarda. Deixa eu só colocar aqui para todo mundo ver. Eu vou até chegar mais para cá, porque aqui não vai dar espaço. Então, no enésimo mês, eu vou ter o quê? 100 mais 0,10 mais 100 vezes 0,10. Assim por diante, isso vai acontecer N vezes até lá o final. Então, colocando na fórmula geral, capital inicial vezes 0,10. Desculpa.
vezes I mais capital inicial vezes I mais capital inicial vezes I. E assim por diante até o último. N vezes. Então, eu posso resumir isso aqui em capital inicial vezes I vezes N, que é o meu juro. Foi ou não? Deixa eu botar aqui com outra cor para vocês visualizarem. Aqui. Para quem não conseguiu visualizar. Aqui, ó, capital inicial vezes I, que é a mesma coisa que capital inicial vezes I vezes 1, porque eu só tenho um mês. Aqui, nesse caso aqui, ó, vou botar para esse lado de cá. É a mesma coisa que capital inicial vezes I vezes 2. Tá certo? Estão conseguindo ver? E aqui no 3, o que vai ser? Capital inicial vezes I vezes 3. Por isso, quando eu chego no enésimo mês, depois de N períodos, os juros vai ser igual a capital vezes I vezes N. Foi? Fala, Denise. Professora, só uma dúvida. O capital inicial e os juros, eu tenho que resolver ele primeiro, depois multiplicar por 3 ou por 2? Dependendo do problema. Não, tanto faz. Não, produto, a ordem não altera os fatores. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui a fórmula, tá? Essa fórmula aqui, eu demonstrei para vocês a fórmula, mas é essa fórmula aqui que vocês precisam conhecer, a fórmula do juro. Que foi a que eu acabei de fazer para vocês. Espera aí. Essa forma aqui, que é o juros igual a capital inicial vezes, tá? O asterisco aqui eu botei vezes para não confundir com a variável x, tá? Então, vezes I vezes N. Agora, se eu sei a fórmula do juro, eu também sei a fórmula do valor futuro ou do montante, é a mesma coisa, tá? O que é o valor futuro e o que é o valor futuro ou montante? A gente viu lá no início, na definição, que o valor futuro é o valor final. É o meu capital inicial mais o meu juros, não é isso? Então, vai ser capital inicial mais juro. Foi? Todo mundo comigo? Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, capital inicial, conheço a fórmula do juro, tá aqui, ó. Quanto que é o juro? Vai ser o capital inicial vezes I vezes N, tá certo? Que vai ser igual a... Coloco o capital inicial em evidência, vai ficar 1 mais I vezes N. Foi, pessoal? Foi? E essa fórmula aqui é do valor futuro ou montante. Então, espera aí que ficou feio. Depois ela vai aparecer bonitinha para vocês. Com essas duas fórmulas aqui, vocês conseguem calcular qualquer coisa envolvendo juros simples.
tá? Qualquer coisa. Então, a fórmula está aqui. Valor futuro igual a capital inicial vezes 1 mais I vezes N. Então, eu acho que agora é o próximo exercício. Deixa eu ver. Aqui são outras. Vamos para o exercício. Uma pessoa aplica 18.000 a uma taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Determinar o valor acumulado ao final deste período. Então, vamos lá. Primeiro passo, ler o problema e entender o problema e separar. Vamos ver quais dados que a gente tem e o que a gente quer calcular. Então, vamos lá. Uma pessoa aplica 18.000 reais. O que vai ser esse 18.000 reais? Me digam aí no chat. Capital inicial, perfeito. É o meu capital inicial. Então, botei aqui. O que vai ser a uma taxa de 1,5% ao mês? Cuidado, não é o meu juros, é a minha taxa de juros. Então, é o meu izinho. Vai ser 0,015. Tá sempre em proporção. E eu gosto de fazer isso aqui, ó, ao mês. Depois vocês vão entender por quê, para eu saber exatamente em que periodicidade está. Tá? Depois, durante 8 meses. O que significa isso? Que esse é o meu N, é o meu número de períodos. Também, de novo, gosto de colocar aqui a periodicidade. Por quê? Porque sempre o I e o N tem que estar na mesma periodicidade. Tá? Se não tiver, a gente vai ter que fazer uma modificação para poder estar, porque a gente trabalha banana com banana e não banana com laranja, tá? Então, sempre I e N tem que estar combinando com a mesma periodicidade. E o que eu quero calcular? O valor final ou o meu montante, tá certo? Que é o valor acumulado ao final desse período. Então, valor futuro ou montante. Então, vamos lá. Valor futuro é igual a capital inicial, 1 mais I vezes N. E agora é só substituir os valores. Valor final igual a 18.000 vezes 1 mais 0,015 vezes 8. Foi, pessoal? Calculei 2 segundinhos para vocês calcularem um valor para mim. R$20.160. Perfeito. Foi? Alguém ficou com dúvida? Então, vamos aqui, exercício 2. Vou dar um minutinho para vocês separarem aí todos os dados e calcularem.
Vamos lá. Determine o juro obtido com um capital de 1.250. Capital inicial, 1.250,23. Durante 5 meses. Então, N igual a 5 meses. Com a taxa de juros de 5,5% ao mês. Então, 0,055 ao mês. Bateu, bateu. E eu quero saber qual vai ser o juro. Então, vai ser capital inicial vezes o I vezes o número de períodos. E aí a gente vai encontrar 343,81. Se eu fizer os juros mais o capital inicial, aí eu encontro o valor final. Mas não foi o que eu pedi aqui, tá certo? Foi? Exercício 3. Professora, você pode voltar no exercício 2 rapidinho? Posso. Foi? Foi, obrigada. Já conseguiram montar e ler esse problema? Vamos lá. Uma dívida de 900 mil irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseja antecipar o pagamento para hoje. Qual o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação de dívida? Então, vamos lá. O que esse 900 mil representa? O que vocês acham? É o valor futuro, é o que eu tenho que pagar daqui a 4 meses, tá certo? Então, valor futuro, 900 mil. Qual o meu período? Qual a minha periodicidade? 4 meses. Aqui ficou mais confuso para vocês porque eu não estou falando com todas as letras a taxa de juros, né? Mas eu estou falando o seguinte, que eu vou antecipar por 7 meses uma taxa de 7%. Desculpa, por 4 meses a uma taxa de 7%. Então, quanto que eu tenho que pagar agora? Então, eu quero descobrir o meu capital inicial. E a taxa de juros que eu vou utilizar vai ser essa taxa de desconto de 7% ao mês. Então, vai ficar 0,07. Então, eu vou montar aqui na minha fórmula e ver o que eu tenho e o que eu quero calcular. Então, vamos lá. Valor futuro. Eu vou utilizar a fórmula valor futuro igual a 1 mais capital inicial
Não, desculpa. Capital inicial vezes 1 mais I vezes N. É essa fórmula que eu vou utilizar. Vamos lá. Vai ficar 900 mil. Capital inicial é o que eu quero calcular. Então, eu não sei o valor. 1 mais I 0,07 vezes N, que é igual a 4. Foi? Eu quero achar quem? O capital inicial. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, isolar o capital inicial aqui e jogar 1 mais 0,07 vezes 4 para o outro lado. Sim. Tá? Então, vai ficar o quê? Capital inicial igual a 900 mil sobre 1 mais 0,07 vezes 4. Se a gente fizer isso na calculadora, 703,13. Tá certo? Foi? Essa fórmula que eu fiz aqui, que eu parti daquela fórmula inicial, que eu falei para vocês que a gente só precisava conhecer aquelas duas primeiras fórmulas e o resto a gente conseguia fazer, rearrumando, igual eu fiz aqui. Mas quem tiver dificuldade, a fórmula está aqui prontinha, ó. Capital inicial igual ao valor futuro sobre 1 mais I vezes N. Eu tinha pulado esse slide porque eu queria mostrar primeiro o exemplo, que a gente não precisa ficar decorando 50 mil fórmulas. Sabendo duas é mais do que o suficiente, tá? Talvez para aqui no curso não faça diferença para vocês, porque vocês vão ter todas as fórmulas no caderno, então realmente não precisa ter esse trabalho. Mas suponha que vocês façam uma prova presencial, uma prova de concurso. Quanto menos fórmula a gente tiver que guardar na cabeça, é melhor. Então, saber trabalhar só com aquela fórmula do valor futuro e dos juros é muito melhor do que ficar decorando 5, 6 fórmulas diferentes, tá? E nem é muito complicado trabalhar com nessa fórmula na matemática. Fala, Denise. Professora, você bota na questão que a gente estava fazendo, na questão 3. Vou voltar para deixar. Foi? É só para tirar uma dúvida. Peraí. Fale. No final, quando falar, calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. É hoje, que ele vai antecipar, vai ser hoje. Eu não entendi isso como que ele queria É o valor presente, talvez não seja... Então tá. Talvez aqui o capital inicial não se adeque muito, mas no lugar do valor presente funciona. É isso que eu quero saber, o valor hoje da minha dívida. Entendi. Tá certo. Às vezes, por isso que, dependendo do problema, o capital inicial ele não faz tanto sentido. Nesse caso, o valor presente faz mais sentido. Tá? Que é o valor hoje. É o valor da minha dívida hoje. Daquela dívida que eu tenho que pagar de 900 mil lá em 4 meses. Foi, pessoal? Foi, Denise? Então, fale. Esse 703 é a dívida que ele tem hoje. Eu acho que esse cálculo tá errado, né? Ou tá certo? Peraí. Tá esquisito esse. Eu fiz o cálculo. Não é 703, né? Ninguém me corrigiu, gente. Vocês não conferiram, não? É porque eu vi um ponto aqui, eu botei em vírgula, na verdade é 1000, né? Não faz sentido ser 703. Peraí. Ninguém tinha visto? Ninguém checou na calculadora o cálculo que eu fiz? Arley, esse valor aí. Que não é vírgula, né? É ponto. Por isso que eu errei.
Porque eu olhei aqui na minha colinha e tava ponto, eu falei ponto e vírgula. Não. É 703.125. Acho que agora ficou mais claro. Foi, Denise? Foi, agora ficou. Professora, só mais uma coisa. Ah, pode falar. Então, por exemplo, se ele não pagar o que ele está devendo, em 4 meses ele vai ficar devendo 900 mil? Não. Se ele quiser pagar a dívida hoje, ele vai pagar 703.125. Se ele pagar daqui a 4 meses, ele tem que pagar 900 mil. Se ele não pagar em 4 meses, aí é outra história. Ah, tá. Tá? Entendi. Foi? Alguma dúvida? Acho que dá para fazer mais um. Deixa eu ver aqui. Dois minutinhos aí para vocês lerem, separarem os dados que vocês têm e o que vocês querem calcular. E aí? Vamos separar primeiro os dados e eu tenho 2 cálculos para fazer. 1 e 2. Tá? Então, eu tenho... Joaquim tomou emprestado R$15 de Fernando. Após 6 meses, Fernando resolveu cobrar a sua dívida e Joaquim efetuou um pagamento de R$23,75. Então, R$15 se refere a quê?
capital inicial. É o dinheiro que ele tomou emprestado, é o valor presente, é o dinheiro hoje. 23,75 é o quê? É o meu valor futuro ou o meu montante. E 6 meses é o quê? O número de períodos. E aí eu tenho izinho, que é o que eu quero descobrir. É o que eu não sei. Então, eu vou dividir aqui em duas metades. Primeiro, eu quero a taxa de juros acumulada nessa operação. E também quero que a taxa de juros mensal. Tá? Foi? Vou fazer aqui, vou montar primeiro para a taxa de juros mensal, porque ela é mais intuitiva. Depois a gente vai fazer a taxa de juros acumulada, tá? Então, vamos lá. Valor futuro, 23,75, igual a 15 vezes 1 mais I, que é que eu quero descobrir, vezes 6. Então, vamos olhar aqui, porque isso aqui depende do que a gente vai calcular lá no outro. Deixa eu mudar aqui a cor só para facilitar a visualização de vocês. Então, ó, eu quero uma taxa de juros mensal, não é isso? E eu coloquei aqui o quê? Seis meses, tá certo? Então, mensal com meses, tá certo? Foi? Agora, depois a gente calcula isso aqui, que aí é fácil calcular. A taxa de juros acumulada. Como é que eu vou fazer? Vai ser parecido. 23,75 igual a 15. 1 mais I. E aqui, o que eu vou colocar aqui no N? O que vocês acham? Me digam aí. Quero saber a opinião de vocês. Não, não é. Não. Eu entendi que você fez só vezes N. Não, não é 6 vezes N. Aqui seria o valor de N, né? Qual vai ser o valor de N aqui? O que vocês acham? Não, se fosse 6, eu teria uma taxa mensal, que é desse lado de cá. Então, eu vou falar, eu quero a taxa de juros acumulada nessa operação. Qual foi a periodicidade dessa operação? Foi um período todo, total, com 6 meses. Então, o que vocês vão escolher para N?
Um período de 6 meses é o meu período total. Foi? Eu quero saber a taxa de juros para o período todo. Quantos períodos de 6 meses eu tenho aqui? Eu sei que eu tenho 6 meses, mas eu tenho um período inteiro, que é diferente desse aqui. Eu quero uma taxa mensal. Uma taxa mensal. Então, eu tenho 6 meses durante esse período. Foi? É como se aqui, ó, se vocês forem pensar de outro jeito, a taxa de juros acumuladas aqui é ao semestre. Quantos semestres eu tenho? Não é isso? Porque o período todo é de 6 meses. Foi? Todo mundo entendeu? Vou deixar para vocês calcularem isso em casa, tá bom? Dá para vocês adiantarem, ó. Aqui, terminar isso em casa. Dá para fazer o 5, o 6, o 7 e o 8. Não, o 7 e o 8 deixa... Não, deixa que o 7 e o 8 a gente faz depois. Façam esse que eu deixei. O 4, o 5 e o 6 para casa. Tá? Foi, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então, vou interromper aqui a gravação. Quem quiser falar comigo, pode